Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 3 minutos, manhã de segunda-feira, hoje dia 23 de novembro de 2020. Este é o programa Encontros de Fé, eu sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí. É sempre uma alegria estarmos juntos, né, onde compartilhamos de uma palavra, batemos um papo, algo bem informal, mas com seriedade, que é a respeito da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus para o nosso dia a dia, para que possamos desfrutar, né, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é importante estarmos nos apresentando, nos colocando sempre à disposição, né, nos colocando diante daquele que é o autor e consumador da fé, para que possamos, por intermédio dele, pelo poder da sua obra, né, da morte dele na cruz, da sua ressurreição, do seu plano, o seu projeto, o seu propósito para conosco, o propósito de salvação, desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Então, um muito bom dia a você que nos acompanha, a você que está conosco nesta manhã de segunda-feira, um dia lindo, um dia muito abençoado, né? Hoje, dia 23 de novembro de 2020. Tá certo, gente? Bênção, bênção, bênção de Deus. O programa é interativo, você participa, você manda o seu comentário, você interage não somente conosco aqui no programa, bem como você interage também com aqueles que estão participando, né, entre vocês aqui. Eu acho muito legal isso, né, o pessoal participando entre si. Paz, irmão, tudo bem? Deus abençoe, né? A gente fica feliz, somos uma família, nos edificamos mutuamente. Também você pode colocar a sua sugestão, o tema que você gostaria que fosse abordado nas próximas reuniões, ou no momento oportuno, pelo menos, né? A gente olha algumas sugestões e no momento oportuno abordamos o tema e esclarecemos as dúvidas, né? Lembrando também que a gente sempre evita aqui polemizar, a gente evita entrar e bater de frente com certas convicções, com outras doutrinas, outras vertentes religiosas. Não, a ideia não é essa. A ideia é proclamar o reino de Deus. Declarar que Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre, né? Hoje completa mais um ano de vida. Queria aproveitar o ensejo aqui, né, rapidinho, porque às vezes a gente, né, não dá para perder o time. Completa mais um ano de vida a Vanise, esposa do nosso querido André, né? A Vanise, esposa do André, que é líder de jovens aqui em Gravataí. Vanise, que está no ministério. Para vocês terem uma ideia, Vanise e o André, o primeiro casamento feito pelo pastor Isaías no ministério. Eles estão desde a época da Arabutã, né, quando surgiu o primeiro congregar da Encontros de Fé em Porto Alegre. Então, um abraço, Vanise, Deus te abençoe. Parabéns, André, também pela esposa, casal que tem se dedicado aí ao longo dos anos juntamente conosco, né, nesta caminhada. Estão aqui em Gravataí servindo como obreiros, família querida. Vanise, feliz aniversário, que Deus te abençoe, né? Longevidade, saúde. Vanise, que eu sempre brinco com ela, que deu aula para todos nós na escolinha, né? É uma brincadeira, é uma forma, né, de carinho. A gente tem uma liberdade com essa família muito querida. Parabéns, Vanise, pelo teu aniversário. Saúde, paz, graça, renovo de Deus para com a tua vida, tá certo? Eu abraço aqui e a saudação de toda a nossa equipe, né? O pessoal lá de casa também. Feliz aniversário. E eu estendo, né, este feliz aniversário a todos que nesta data completam mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, renove as tuas forças, tua saúde, né? Deus renove a tua fé e você possa seguir em frente. Dado o recado, dado o abraço ao pessoal que completa mais um ano de vida nesta data. Bom dia, pessoal da técnica que está com a gente, né? Ontem, culto abençoado, né? Estava assistindo ontem a reunião, muito boa reunião, né? Muito legal. Quero parabenizar também o pessoal da equipe, e a gente vem trabalhando cada vez para melhorar mais as nossas transmissões. Precisamos ainda de alguns ajustes e também algum investimento. Sempre, né, estamos investindo, né? Então o pessoal pode participar também de diversas formas. Esteja orando, né, esteja aí cobrindo a nossa vida em oração, esteja também investindo, contribuindo. Contribuir é uma forma de colaborar, né? Lembrando também sempre que as contribuições são todas canalizadas para a obra de Deus,
aqui na cidade de Gravataí. Às vezes o pessoal, eu quero contribuir em Gravataí, como é que eu faço? Tá ali, né? Você tem no rodapé da sua tela, contribuir é uma forma de colaborar, e os dados bancários da Igreja Evangélica Encontros de Fé de Gravataí, que está registrada até então como Associação de Serviço Cristão de Gravataí. E o CNPJ ali é a chave, se alguém já está usando o Pix, né? Tá ali a chave, é o CNPJ, 16970 047 001 dígito 18. Mas depois a gente vai ajustando o Pix com um número talvez mais acessível, mais fácil. Nós vamos bolar alguma coisa. Tá certo, pessoal? Durante a semana temos culto. Hoje começa, inclusive, hoje à noite, né? Hoje à noite tem oração. A partir das 20 horas tem oração. Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1 e 64. Aqui na 64 tem estado o Gilberto, né, responsável pela oração. Né? Cada congregação está aberta para um momento de oração e de intercessão. Você é nosso convidado, né? Participe, não precisa fazer agendamento. Você chega ali, é um círculo de oração, o pessoal participa, tem sido muito jóia. A igreja em oração é uma igreja que tem poder, igreja que liberta os cativos e cura os enfermos. Terça-feira à noite, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1. Né? Quarta-feira, às 20 horas, Parada 64, Dorival de Oliveira, 5931. Né? Nosso culto presencial, faça sua inscrição, 996-321-740. E também no culto, além de ser presencial, para quem não pode vir, você participa participa da nossa live, né? Transmitimos ao vivo nosso culto, quarta-feira às 20 horas. Domingo às 19h30, também tem que fazer inscrição, né? Mas lembrando que este domingo nós temos uma reunião especial aí, né? Domingo, nossa reunião de jejum. Então, próximo domingo às 9 horas da manhã tem reunião de jejum para toda a cidade de Gravataí. Tem que fazer inscrição, gente, né? Tá ali a reunião, culto de jejum, próximo domingo, dia 29, às 9 horas da manhã. Faça a sua inscrição, 996-321-740. 996-321-740. É o telefone para contato, para agendamento de reunião, participação de culto, para doações, tirar suas dúvidas. Este é o nosso telefone oficial. Ali, ó, tá no topo da tela. Então, tem duas reuniões domingo, às 9 da manhã e às 19h30, ou seja, no finalzinho do dia, já no início da noite, tá certo? Então vai ser muito legal, vai ser jóia. Lembrando que as reuniões de jejum são muito fortes, gente. Reunião de jejum é impressionante, né? O que Deus faz nessas reuniões de jejum. Você faz parte disso, estaremos juntos, vai ser bênção de Deus. Quinta-feira, às 3 horas da tarde, também tem culto, às 3 horas da tarde, na Parada 64, Dorival de Oliveira 5931, tem culto de fé, de socorro e milagres. Você é nosso convidado, vamos estar juntos, será a bênção de Deus. Vamos ver quem é que está com a gente. Passada a agenda e as atividades, são tantas, né? Bastante, a gente não para, né? Estamos trabalhando aí, trabalhando que vamos aproveitar o tempo, né? Remir o tempo e proclamar a palavra de Deus. Pessoal que está com a gente, vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Renato Luzana assistindo, Inês Santana, a Bruna da Técnica está ligada aqui também no seu Facebook, a Ju Martins, né? Bom dia, ela bota bom dia. Quem mais aqui? Simone Almeida bota bom dia. Renato Luzana, bom dia, Pastor Márcio, equipe, uma semana abençoada a todos. Legal, valeu, Renato, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. A Vera Lúcia assistindo, a Ju Martins coloca Pastor Isaías Figueiró, dia do culto com ele. Quer saber o dia do culto com o Pastor Isaías Figueiró? Pastor Isaías, a Igreja Encontros de Fé, sede do Ministério Porto Alegre, e os cultos é quinta-feira à noite, né, às 20 horas, e domingo, manhã e noite, né? Então, você pesquisa Encontros de Fé, Igreja Evangélica Encontros de Fé. Aí não bota nem Gravataí, nem Alvorada. Quando você bota o nome da cidade do lado, direciona para a sede local da região. Então, Pastor Isaías Figueiró é quinta e domingo. Quinta à noite, domingo de manhã e domingo de noite. Tá certo? E nós aqui, na Encontros de Fé de Gravataí, quarta de noite e domingo de noite é o nosso culto, nossa transmissão online. Quem pergunta aqui, né, é a Ju Martins. Tá certo, Ju Martins? Deus te abençoe. Obrigado pela participação. Continuamos juntos. O André coloca aqui
O Andrezinho, esposo da Vanise, que está de aniversário. Bom dia, pastor. Grande abraço a toda a equipe e toda a família da fé. Deus abençoe. Abraço, André. Deus te abençoe. Bom dia, boa semana. Carla Norato, bota aqui paz, pastor. Legal, Carla. Deus te abençoe. Cláudia Antunes, este ministério é bênção para nós. Legal, Cláudia. Pessoal, está se conectando aos poucos aqui conosco. Nós vamos uma pequena canção, vamos ouvir um louvor bonito e algo legal. Sempre tem alguma coisa na ponta da agulha. Para quem é mais antigo sabe o que é isso, na ponta da agulha. Na época, os discos de vinil eram uma agulha, né? E ali tocava a canção. Então, hoje é na ponta do mouse ali, né? Tá preparado. Só dá um clique. Vamos ouvir uma canção, gente? E nós já voltamos. Estamos de volta, 8 horas e 16 minutos, programa Encontros de Fé, pastor Márcio da cidade de Gravataí, para quem não me conhece, né? Mas boa parte do pessoal aqui já é da casa. Importante você estar curtindo, compartilhando e colocando seu comentário. Lembre-se que, por mais que você já esteja conosco há bom tempo, isso sempre ajuda, né? Soma uma questão de engajamento, para a gente ir mais longe e alcançar mais pessoas. Eu vinha falando na outra semana, eu queria dar continuidade a respeito do texto de 1 Coríntios, né? Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, aos coríntios. E lembrando que nós estávamos falando que a igreja estava situada, contextualizada numa cidade em torno de 600 mil habitantes, uma cidade importante, uma cidade com uma economia forte, uma cidade que tinha acesso a 2 portos, né, para o mar Adriático e o mar Egeu, né, uma cidade com influência de várias culturas e muitos peregrinos. Então havia uma diversidade cultural e também uma influência muitas vezes do paganismo, de religiões pagãs, de idolatria. Então era uma cidade inclusive conhecida pela corrupção moral de alguns habitantes, de seus habitantes, e pela libertinagem, né? E pelos costumes da sociedade em degradação, que nós sabemos que o homem sem Deus, ele trilha um caminho de abismo, né?
Então, este era o contexto em que se encontrava a igreja de Corinto. E eu vejo que não é muito diferente, né, dos dias de hoje. Então, a igreja em Corinto era uma igreja estratégica. Toda igreja ela é estratégica, mas a cidade, melhor dizendo, era uma cidade estratégica, pelo número de habitantes. E pela a influência, assim como ela era uma região de trânsito e de uma cultura, muitas culturas, eu creio que essa é um terreno uma região assim, é uma região desafiadora, porque existe, né, uma influência muito grande de culturas, de religiões, de tradições, né? Então, mas é um nicho, vamos dizer assim, é uma terra fértil, porque assim como para as coisas que não são boas, dali se dissemina para um número grande de pessoas, se alcança um número grande de pessoas, para a proclamação do evangelho, da mesma forma. E hoje a igreja, nos dias de hoje, a igreja também está da mesma forma, né? Ela se encontra, principalmente, hoje não tem praticamente região isolada por causa das redes sociais, né? Então, claro que existe ainda muito remotamente, mas tem poucas regiões. Mas através das redes sociais, através do Facebook, YouTube, através de diversos meios de comunicação, hoje, né, um mundo globalizado, né, um mundo que lá na China acontece algo, lá no Japão é questão de minutos, já toma conhecimento aqui, e vice-versa. Então as informações transitam de uma forma muito rápida. Muito rápido. Então, tudo aquilo que é feito pode ter um alcance, uma abrangência muito grande. Então, a igreja hoje, ela se situava num contexto lá em Corinto, né, numa cidade como Éfeso também era uma cidade assim, né, uma cidade de bastante trânsito, uma cidade com uma importância comercial muito grande. Então, a igreja se deparava com muitas adversidades, né, com muitas lutas, né, e até com uma certa resistência, com certeza. Mas esse é o papel da igreja, enfrentar as resistências com amor, com carinho, com graça, com orientação da palavra, e também, né, a igreja com demonstração de espírito e de poder, como Paulo disse, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então, ser influência e se manter alicerçado num contexto como esse, eu vejo que hoje nós nos encontramos num contexto assim, e a igreja de um modo geral, né? Em qualquer cidade, qualquer município em que nós estejamos, há uma influência muito grande, uma influência cultural, religiosa. Nós temos hoje a questão das redes sociais, que eu disse, hoje ninguém está isolado, né? Só se a pessoa não queira mesmo estar informado. Então, como combater isso, essa diversidade, e ao mesmo tempo aproveitar essa agilidade da informação, né? Eu creio que as redes sociais, quanto mais o povo cristão ocupa esse espaço, não para discutir, não para polemizar e para ser partidário a ou B ou C, mas para ocupar esse espaço proclamando o evangelho, falando a palavra de Deus, semeando Jesus, como é o slogan da Rede Mensagem, né? Pastor Isaías, sempre com aquela, sempre tem uma sacada legal, um visionário, né? Deus tem dado uma graça para ele, essa questão de semear Jesus e colher vidas, ou seja, as pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Então, eu creio que este é o intuito pelo qual estamos aqui. E Paulo, ele trouxe ensinamento para a igreja em Corinto para que ela pudesse vencer essas coisas, para que ela pudesse se manter uma igreja fortalecida, e não somente isso, mas uma igreja que viesse a crescer. E ele disse para eles o seguinte, né, que eles fossem unidos, que houvesse unidade, que não dissessem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, porque Cristo não está dividido. Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Em contrapartida, um povo unido, um reino que está unido, ele está fortalecido. E se é algo que chama atenção também na instrução do apóstolo Paulo, ele disse que ele não usou de palavra persuasiva, nem de sabedoria de palavra,
para que não se anulasse a cruz de Cristo. Ele chamou a atenção que a cruz de Cristo ela era suficiente. Ou seja, proclamando a obra da cruz, proclamando o que Jesus fez, as pessoas têm que tomar conhecimento do que Jesus fez para que elas possam desfrutar daquilo que a cruz proporciona, daquilo que o poder de Deus na obra da cruz proporciona, do que o ato de Cristo na cruz do Calvário nos proporciona. Não é a cruz como amuleto, como um instrumento de que ela tem poder. A cruz ela é poder, ou seja, a obra da cruz, o que Jesus fez na cruz, é a manifestação do poder de Deus para nos salvar, para salvar o ser humano, para abençoar as pessoas. Então é importante que nós tenhamos conhecimento dessas coisas. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E as Escrituras relatam um plano de salvação. As Escrituras relatam a obra da cruz e o poder da obra da cruz para nos salvar. Então Paulo está dizendo que ele não usaria de sabedoria humana nem de palavra humana, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Ele disse também: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz, o que foi feito na cruz. Então é importante que as pessoas tomem conhecimento, não somente no intuito de que isso seja conhecido, mas para que possamos crer que esta obra ela é suficiente, mas não somente suficiente. A obra da cruz é necessária. Sabe o que significa isso, queridos? As pessoas têm necessidade, as pessoas estão sofrendo, as pessoas precisam de milagre, as pessoas precisam de esperança. A humanidade está carente de amor, a humanidade está carente de paz, a humanidade está carente de refrigério, a humanidade está carente de ser humano e não mais um coração de pedra, mas receber um coração de carne. Ser humano é ter empatia, ser humano é pensar no próximo, como nós nos preocupamos conosco mesmo. Até se nós olharmos os dias de hoje, o ser humano, assim como ele não ama o próximo, até a si mesmo. O amor está se esfriando de quase todos. O ser humano, a tendência é pensar só em si, mas nem mesmo em si. O ser humano está se autodestruindo. Então é importante que o ser humano desfrute do que é necessário. O que é necessário hoje numa cidade onde a igreja se contextualiza num mundo globalizado, num mundo de muitas informações, num mundo onde a influência cultural, religiosa, ela é abrangente, é forte. Como a igreja se posiciona? Então, Paulo ele ensina a igreja de Corinto: sejam unidos, ou seja, não haja divisão, não vamos discutir doutrina, é o A, o B, o C, vamos ocupar espaço de uma maneira, ocupar o nosso tempo com coisas que edifiquem, né? Ou seja, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas tomem conhecimento de algo que é suficiente, obra da cruz, mas não só é suficiente, como é necessário. Jesus morreu na cruz porque era necessário, para que desfrutemos, para que as pessoas desfrutem do plano de salvação. É olhando para a cruz e crendo que Jesus morreu por nós que desfrutamos da manifestação do poder de Deus que abre o nosso entendimento. Então as pessoas têm que tomar conhecimento que alguém sofreu por elas, alguém morreu por elas, que este alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré e foi um fato, uma verdade, que aquele Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre, e ele está vivo, ele não está na cruz. E quando você crê que ele morreu por você, é o gatilho que dispara o poder de Deus para mudar a tua história, mudar a tua vida. Não somente naqueles que não conhecem ainda o Evangelho, mas Jesus disse: fazer isso em memória de mim, a Santa Ceia. Nós temos que ter acesa essa chama
do poder da obra da cruz. Ela é suficiente. Jesus disse na cruz: está consumado. Eu concluí o plano e o projeto para salvar a humanidade. Plano de Deus. Mas Jesus fez aquilo, não esqueça, porque era necessário. Então, as pessoas necessitam do quê? De ouvir a obra da cruz. De ouvir a respeito da obra da cruz. Saber o que é a obra da cruz. E muitas vezes, na caminhada da fé, queridos, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: olha, eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. No versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Sinais e sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus para te abençoar, poder de Deus para curar os enfermos, poder de Deus para libertar os cativos, poder de Deus, aqui como diz, poder de Deus e sabedoria de Deus para trazer entendimento, compreensão do plano, do projeto e do querer de Deus para conosco. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Povos
Estamos de volta, 8 horas e 33 minutos, programa Encontros de Fé, eu sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí, bênção de Deus, que bom estarmos juntos. Estamos aqui trabalhando sobre a questão da igreja estar fortalecida, uma igreja para desfrutar, né, num contexto, numa diversidade, no mundo em que vivemos hoje, né, e desfrutar do querer de Deus, da bondade de Deus e avançar com o poder, ser edificado e fortalecido. Estamos falando sobre a questão de unidade e também a questão do poder da obra da cruz, né? A igreja tem que testemunhar o poder da obra da cruz. E nós não podemos nos esquecer que a obra da cruz ela é necessária. Significa que a obra da cruz ela é a manifestação do poder de Deus que dispara o gatilho, né? É o gatilho que dispara, aliás, né, o poder de Deus para conosco. Quando nós olhamos para a cruz sabendo que Jesus sofreu em meu lugar, Jesus sofreu por você. Então, isso não é só para o incrédulo, para o gentio, para aquele que não conhece a verdade, quando ele se depara com esta verdade bíblica, quando ele se depara com este fato, com este ato, com esta obra maravilhosa, ele desfruta do poder de Deus em seu favor, para resgatar ele das trevas, para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida. E nós, como igreja, temos que não somente proclamar, mas viver e desfrutar do poder da obra da cruz, sabendo que ela é necessária. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos da cruz e nós vivemos uma vida de cruz no sentido de nos debruçarmos nas Escrituras e dizer assim, Senhor, obrigado pela obra da cruz. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente Tu morreu naquela cruz, perdoou os meus pecados. Você passa a desfrutar que a cruz é o gatilho que dispara o poder de Deus em teu favor, para te salvar, para te libertar, mas também para te edificar. Também para que você tenha conhecimento, você tenha sabedoria. A cruz, poder da obra da cruz, queridos, é poder de Deus, que abre um caminho para que desfrutemos dos dons do Espírito, para que desfrutemos dos frutos do Espírito, para que desfrutemos de uma vida em abundância nesta terra. Para que nós venhamos andar em novidade. Então, veja bem, olha o que diz no versículo 24, mas para que... versículo 22, para que tenha sentido o texto. Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então o apóstolo Paulo está fazendo referência de que nós podemos ter conhecimento, podemos ter sabedoria, podemos estudar, podemos trabalhar, podemos nos qualificar com conhecimento nesta terra, com a capacidade racional, com a capacidade intelectual, né, com esforço e dedicação e disciplina que Deus nos deu, mas para que sejamos espiritualmente fortalecidos e venhamos vencer as forças do mal, venhamos testemunhar um evangelho que faz a diferença na vida das pessoas, nós precisamos sim, não somente anunciar a cruz, anunciar o poder da obra da cruz, anunciar a Cristo crucificado, que é o poder de Deus, mas como viver este Cristo crucificado como poder de Deus para conosco. Quando você crê que Jesus morreu por você, e você busca na obra da cruz solução para o seu dia a dia, você passa a desfrutar de milagres, a sua vida passa a ser um milagre. Você passa a crer que Deus pode curar as tuas enfermidades. Você passa a crer e passa a desfrutar do poder de Deus que atua em diversas esferas da tua vida, em diversas áreas da tua vida. E aqui também diz que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí entra um ponto de extrema importância. Eu me lembro de Salomão. Salomão agradou a Deus porque ele pediu sabedoria para ser um rei de acordo com a vontade de Deus. Salomão herdou um reino, né? Herdou um reino do seu pai Davi, que era temente a Deus, que tinha um coração segundo o coração de Deus, e Deus disse para Salomão: o que tu queres? Salomão disse assim: me dá sabedoria para que eu possa ir à testa deste povo,
né? Ele disse, de grande benevolência, usasse para com meu pai Davi, ou seja, houve gratidão no coração desse jovem rei chamado Salomão. Ele foi grato porque ele percebeu que o que ele recebeu, ele percebeu o que ele havia recebido, foi Deus que havia lhe dado. E como ele recebeu de Deus, ele disse assim, ele viu a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe deu. E ele disse, me dá sabedoria para ir à testa, para ser um líder, para cuidar bem do que o Senhor me deu. Quando nós olhamos para a nossa vida é uma dádiva de Deus. Nós olhamos para a obra da cruz, nós percebemos que pela obra da cruz nos está proporcionado o poder de Deus para nos auxiliar. E pelo poder de Deus nós podemos desfrutar, queridos, salvação, libertação, cura, milagre, sim. Mas também sabedoria de Deus. A cruz proporciona, quando você crê na obra da cruz, sabedoria de Deus. O véu que separava já não separa mais. Ou seja, havia uma separação entre o homem e Deus. Os nossos pecados. Diz que esse véu se rompeu. O que trazia divisão, separação e uma distância entre o homem e Deus, pela obra da cruz, Jesus morrendo por você, esse véu se rompeu. E você passa pelo poder da obra da cruz a ter acesso à sabedoria de Deus. Você sabe o que é sabedoria de Deus? Para conduzir a sua família, sabedoria de Deus para conduzir as tuas finanças, sabedoria de Deus para construir uma família, sabedoria de Deus para amadurecer, ser um jovem, um adolescente, um adulto, mais do que vencedor. Olha o que Paulo diz no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, E aí ele diz no versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Ou seja, Deus não conta com a sabedoria humana, pode até utilizá-la, mas Deus, olha o que diz aqui, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. No capítulo 2, Paulo diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, pregando o evangelho, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Aqui ele está falando, ele não usou de sabedoria humana, estratégia humana, para ganhar as pessoas, para edificar a igreja. Ele está dizendo que a igreja não é edificada por sabedoria humana. Nós devemos estudar, devemos nos qualificar, faça curso superior, te prepara, te qualifica. Mas a edificação e o crescimento não é pela sabedoria humana. Ele disse, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque Jesus crucificado é o poder de Deus que traz crescimento, traz edificação e testifica que este Deus nos ama e somente por intermédio dele nós obtemos salvação, libertação e crescimento e uma vida de paz, de amor e uma vida em abundância. Somente em Cristo nós somos mais do que vencedores. E aí Paulo continua, eu acho muito lindo esse texto, né? A instrução de Paulo para uma igreja que estava num mundo ali, num mundo controverso, né? Às vezes a gente fica pensando, o último lugar que eu queria estar é nessa cidade. Eu não queria mais estar nesse bairro, só gosto de estar entre os irmãos. Mas a igreja está colocada em alguns lugares de forma estratégica, para trazer libertação, para trazer cura, e Deus quer te usar para isso.
Olha o que Paulo diz. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. No poder de Deus. O ser humano pode ter sabedoria, pode ter conhecimento, mas a verdadeira sabedoria vem do alto. O ser humano pode ter poder nesta terra, pode ter alcançado alguns cargos, algumas funções, algum destaque na sociedade, mas o verdadeiro poder que salva, que liberta, que traz paz, é o poder de Deus. A Ele nós devemos reverência. E Paulo está dizendo que tudo isso nos está acessível pelo poder da obra da cruz. Quando Paulo fala sobre isso, e aqui ele está dizendo que Deus escolheu as coisas humildes e as que não são, quem é que tem acesso a isso? Todo aquele que se humilhar, todo aquele que render-se aos pés de Jesus, todo aquele que olhar para a obra da cruz como algo necessário para que tenha uma vida com Deus, você vai ter acesso à sabedoria de Deus para a sua vida. Você vai ter acesso à manifestação do poder de Deus para atuar onde é necessário, na tua casa, na tua família. A sabedoria e a manifestação do poder de Deus não é para quem tem grana, tem dinheiro, tem posição social. Ou também não é só para quem é pobre e oprimido pela sociedade. Não. A sabedoria de Deus e o poder de Deus não é partidária, nem para rico, nem para pobre, nem para culto, nem para os que não são cultos. É para aqueles que se humilham, são humildes. Pode ter rico humilde e pobre humilde. Pode ter rico humilde e pode ter pobre orgulhoso. Então, quando você considera Deus e Cristo, a obra da cruz, como necessária para a sua vida, e você se humilha, você se sujeita, pede perdão dos seus pecados, e você diz: Senhor, eu preciso, eu sou pecador, eu sou imperfeito, me ajuda, trabalha na minha vida, perdoa os meus pecados pelo poder da obra da cruz e manifesta a tua vontade em meu homem interior. Você está sendo o quê? Humilde. Humilde. E você vai desfrutar do que a obra da cruz proporciona. A obra da cruz proporciona, nos dá acesso à sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela traz uma paz que excede todo entendimento. Sabedoria que vem de Deus, ela nos capacita para desfrutar de coisas sobrenaturais. A sabedoria que vem de Deus, olha o que Paulo diz: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Imagine a sabedoria de Deus. Paulo diz: a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Imagina o poder de Deus. E tudo isso nos está disponível. Por isso, a obra da cruz ela é necessária. É isto que a obra da cruz proporciona para a sua família. É isso que a obra da cruz proporciona para rico ou para pobre, para a esquerda, para a direita ou para quem está no centro. Proporciona para todos que reconhecem a suas fragilidades, seus pecados e reconhecem a soberania de Deus e que Deus escolheu salvar o mundo, salvar o homem pela obra da cruz, através do seu filho que morreu na cruz. Quando você olha para isso, é o gatilho que dispara o poder e a sabedoria de Deus. O poder e a sabedoria de Deus que se manifesta daí pela pessoa do Espírito Santo. E aí a igreja, contextualizada
numa cidade como Corinto, numa cidade como Éfeso. A igreja de Deus, situada numa grande Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, num país como o Brasil, a igreja de Cristo Jesus, ela se torna em unidade vencedora. Ela se torna, pelo poder de Deus, uma arma em potencial para resgatar o ser humano da ignorância, resgatar o ser humano da vida alheia à vontade de Deus, resgatar o ser humano da ansiedade, resgatar o ser humano da angústia, resgatar o ser humano das suas dores, das suas aflições. A cruz é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na morte de Cristo. A cruz, queridos, não é a cruz, o objeto, a cruz, o ato de Cristo na cruz. E aí você vai ver os cativos sendo libertos, os enfermos sendo curados. Você pede, Senhor, me dá sabedoria, como Salomão pediu para Deus, para cuidar daquilo que Deus lhe havia concedido. A obra da cruz, inclusive, nos traz compreensão e uma visão clara daquilo que temos, daquilo que recebemos. Se algo de bom em nossa vida foi concedido por Deus, se foi concedido por Deus, nós precisamos da sabedoria de Deus para administrar, para conduzir, para liderar da forma como Deus quer. Nós precisamos pedir sabedoria para Deus. E antes de nós continuarmos no texto, nós vamos avançando. O apóstolo Paulo, ele era um homem com cidadania romana, ele era um cara culto, estudado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo, ele era fariseu dos fariseus antes da conversão. Ele era fariseu dos fariseus, ele conhecia muito bem as leis de Moisés. Ele era um cara ferrenho nas suas convicções. Ele era um homem reconhecido na sua época por ter cidadania romana, por ser um homem culto e ser um homem religioso, sendo que a religião na época tinha um poder político muito forte. Então ele era um homem com destaque na sociedade. Ele não era qualquer um. A tal ponto que Paulo, antes de se converter, ele era chamado de Saulo, ele tinha cartas e autorização como se fosse mandato de busca e apreensão para prender os que confessavam a fé em Cristo Jesus, por não ter compreensão da verdade. E esse Paulo, com todo esse currículo, veja bem, Paulo não era um cara ignorante, não. Ele disse o seguinte: eu não usei de palavra persuasiva. E ele tinha condição, porque ele era inteligente, ele era sábio, ele tinha conhecimento, ele era um cara estudado, né? Era um cara culto. Ele disse: eu não usei de palavra persuasiva, de sabedoria, mas demonstração de espírito e de poder. Ele disse: eu decidi nada saber, ou seja, abrir mão de quem eu sou, e o que eu sei, nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Jesus na cruz, quando você crê, você busca Ele, você crê nesta obra maravilhosa de salvação, é o gatilho que dispara tudo o que você precisa na sua direção. Sabedoria de Deus. Aí, se nós olharmos adiante, Paulo também fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como que eu vou alcançar o que Deus tem preparado para mim? Você ama Deus? Ah, só um pouquinho. Mas Deus revelou pelo Espírito. Então veja bem, como nós vamos amar a Deus quando as pessoas olham para a obra da cruz? Você vê que não é merecedor. Você vê que Deus te ama mesmo você sendo pecador. Você começa a olhar para a obra da cruz e você, Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez. Você começa a ser inundado por algo que se chama Espírito Santo, que é o amor de Deus em você. Você passa a amar a Deus. Explica isso. Isso é sobrenatural, queridos. É a sabedoria de Deus, é mistério. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, 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 gratos. Obrigado, Senhor,
pela cidade onde vivemos, o local onde estamos inseridos, o contexto, Senhor, em que vivemos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Sabendo, Senhor, que Tu nos chamou, Tu nos salvou para que sejamos uma estratégia Tua pelo poder da obra da cruz, para fazermos a diferença, para testemunhar. Por isso, nesta manhã, nós oramos por cada ouvinte, por cada irmão, por cada irmã. Nós oramos, Senhor, para que o poder da obra da cruz, que é suficiente, mas necessária para que possamos vencer o mundo, o poder da obra da cruz se manifeste em favor daqueles que nos assistem, daqueles que vão nos assistir. Nós oramos, Pai, ministrando a Tua presença, o Teu toque, o Teu poder. Nós cremos, Senhor, e oramos para que vidas sejam abençoadas. Deus toca, fortalece a fé no homem interior, na mulher interior. Derrama da Tua presença e do poder do Teu Espírito Santo. Cura os enfermos, liberta os cativos, manifesta a Tua graça, a Tua sabedoria, o derramar do Teu Espírito Santo sobre cada homem, sobre cada mulher. Nós abençoamos a Tua vida nesta manhã. Recebe um toque de Deus, sabedoria de Deus, o poder da obra da cruz, que é suficiente, mas é necessária para que você desfrute da abundância, para que você desfrute e acesse a sabedoria de Deus que está disponível para todo aquele que crê na pessoa de Cristo e na sua obra. Nós Te abençoamos nesta manhã, ministramos o socorro de Deus, a presença de Deus, o toque de Deus. Deus sopra com Teu poder, abençoa este homem, abençoa esta mulher. Ministramos o amor, a graça, a unção e a sabedoria de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Edifica o Teu povo, fortalece a Tua igreja. Nós abençoamos a Tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Pessoal, nós ficamos por aqui 8 horas e 55 minutos. Estou empolgado, estou feliz. Deus é maravilhoso. Deus nos deu acesso a uma riqueza pelo poder da obra da cruz. Quero desejar uma boa semana a todos. Batismo aqui, o pessoal está me assoprando, ó. Não esquecendo que tem batismo. Vamos fazer a inscrição, para o batismo, 996-321-740. Tire suas dúvidas ou se inscreva em uma de nossas congregações. Lendo mais algumas mensagens do pessoal que está com a gente aqui. Vamos ver a Neiva Matos. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia, Bruna. Ela coloca aqui: que a graça e a paz de Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Obrigado, Neiva. Deus te abençoe. A Marilane também está com a gente. Paz, pastor Márcio. Deus abençoe. Ela é de Humaitá, do bairro Humaitá, Porto Alegre. Legal, Marilane. A Neiva Matos Jali, a Marilane, abraço, carinho. Quem mais aqui? O Leonardo está assistindo. Elizabeth assistindo também, um abraço. Elizabeth Armani, ela bota: bom dia, pastor, que seja uma semana abençoada a todos nós. Amém. Legal, isso aí. Eraci também junto com a gente. A Eraci, Deus te abençoe. A Ereni também, bom dia, que Deus abençoe. Ereni da 64, obrigado, Ereni, Deus te abençoe. Kátia Rosane assistindo. Mário Nunes também junto com a gente, Deus te abençoe, Mário. O Vitor assistindo, valeu, Vitão, um abraço, Deus te abençoe. O Léo também com a gente, Deus te abençoe, Léo. Quem mais aqui? A Bruna aqui. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia, Bruna. Que a graça e... Deixa eu ver o que mais que diz aqui. Não consegui ler o restante. Deu um corte aqui no meu Face. Quem mais aqui vai botando? A Cláudia da Zona Sul junto com a gente. Um abraço, Cláudia. A Helena também junto com a gente. Deus te abençoe. Maribel, Deus te abençoe, Maribel. E o Paulo, casal querido do Parque dos Anjos. Quem mais? O Mário Nunes. A Vera junto com a gente também. Deus te abençoe. Vera, uma semana abençoada a todos. Ela coloca: obrigado pelo carinho. Rodrigo Júnior, glória a Deus. Uma semana abençoada a todos nós. Legal. Abraço, Rodrigo. Deus te abençoe. Nós vamos ficando por aqui. Hoje à noite tem oração na Parada 64. Você é convidado. Curso da semana segue as nossas atividades. Culto quarta-feira na Parada 64 também. Temos batismo. Vamos ter aí instrução sobre o batismo. E nós vamos avisando e passando a igreja. Tá certo, gente? Vamos ficando por aqui. Uma boa semana. Até amanhã. A partir das 8 horas da manhã estaremos de volta. Um forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação: pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração.
obrigado por tua fidelidade e pelo teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande.